Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no começo do ano e é aquele período que ainda é socialmente aceito a gente fazer algumas previsões e errar aí no meio do caminho, né? E esse ano ele ainda apresenta alguns desafios adicionais. A gente tem um ano cheio de feriados, Copa do Mundo, eleição, em um cenário internacional cada vez mais desafiador de projeções e estimativas. Bem, mas vamos lá, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu no mercado de M&A em 2025 e o que isso leva a gente a crer, com base nessas projeções e nesses dados, para 2026. Falando um pouquinho de 2025, o que a gente viu foi aproximadamente, aí, de acordo com fontes de TTR e de outras fontes que a gente sempre está analisando aqui no escritório, são 1.877 transações, o que representa um aumento de aproximadamente 7% vis-à-vis 2024. Isso significa o quê? Que o mercado continua ativo e constante. Eu acho que isso traz muito alento para investidores, para empresários que sempre veem um M&A como uma possibilidade de um evento de liquidez. Então, existe mercado, ele deve continuar, ele deve inclusive se robustecer nas nossas previsões em 2026, por conta de uma queda uma expectativa de queda da taxa de juros e que isso deve afetar de uma forma positiva para os vendedores nos seus valuations. Bem, falando um pouquinho de destaques de 2025 que a gente entende que também devem perpetuar para 2026, eu acho que tem 3 setores aqui que eu gostaria de destacar. O primeiro deles não tem como ser diferente, é tecnologia e software. Ele foi o setor que mais gerou aí quase 1/3 das transações em 2025 e que deve continuar em 2026, até por uma questão da época que vivemos e como que isso é relevante nas nossas vidas. Então, normalmente empresas de software que têm uma recorrência, que têm uma boa governança, elas são muito mais vendáveis. Um segundo setor que eu gostaria de destacar é o setor de energia. Aí a gente está falando principalmente da matriz renovável, PCHs, energias eólicas, energia solar, tudo isso a gente tem visto uma demanda muito grande por esses ativos, investimentos. E um terceiro setor que eu vejo muito aqui, tanto nos relatórios como na nossa prática aqui no escritório, é o setor de telecom. Data centers são um ativo que tem recebido muito investimento e aí tendo algumas transações com investidores chegando, colocando dinheiro nesse setor, e também outras modalidades de telecom, provedores de internet, enfim, que a gente vê também que tem essa característica de recorrência, né, de uma receita recorrente previsível. Isso tem atraído bastante os investidores aqui no nosso mercado local no Brasil. Bem, e sobre a ótica jurídica, o que a gente tem notado? A gente tem notado que os contratos de M&A, os SPAs, eles têm cada vez ficado mais extensos e complexos, especialmente pela questão das garantias. A gente nota aqui uma certa dificuldade em relação a calibrar as garantias de acordo com a operação. Isso faz parte, isso é natural. A gente sempre tem uma simetria de informações entre o investidor, entre o comprador e o vendedor, e é natural que tenha isso. Bem, uma outra coisa que eu queria destacar é em questão da due diligence. A due diligence ela deixou de ser uma visão só para o passado. Ela agora está se preocupando com o futuro. O que eu quero dizer por isso? Por conta da reforma tributária, a gente tem visto diversos dos fundos que representamos pedirem projeções de como que aquele determinado negócio vai ser impactado pelo CBS, pelo IBS, se a estrutura societária e contratual ela é eficiente, se não é. Isso demonstra uma preocupação, não em relação somente aos últimos 5 anos, mas também em como que ela vai se comportar e como que essa empresa vai passar por essa reforma tributária que deve afetar bastante diversos mercados aqui no Brasil. Além disso, a gente continua vendo com bastante relevância questões de ESG, LGPD e também de risco cibernético no geral. Então, a gente vê aqui que não tem mais aquele olhar só para o passado, só para as questões financeiras, mas tem esse olhar mais preditivo, um olhar para o futuro em relação à diligência. Esse é um tema que tem consumido mais tempo
ao longo da operação de M&A. Antes, quando a gente falava disso, a gente falava que uma boa due diligence rodava em torno de 45 dias, e hoje a gente tem notado que esse período tem avançado um pouquinho para 60, 70 dias. Dentro dessas previsões, eu acredito que isso vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque o nosso nível de complexidade, ainda mais com a coexistência de dois sistemas tributários, ele deve aumentar. Então, pelo menos até 2032, quando é esperado o fim da reforma tributária, a gente vai verificar isso no momento em que talvez a gente volte lá em 2032 para um cenário mais razoável e com menos dificuldade em relação à due diligence. Bem, previsão é um pouco isso, né, gente? A gente está tentando ler o futuro com as informações que a gente está aqui nesse momento. Então, a chance de eu estar errado em alguma questão aqui, ela existe, não posso mentir para vocês, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessas informações que acabei passando aqui. Muito obrigado, um abraço.